Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós estaremos entrando na aula de Primeiro Reis, no capítulo 1, nossa primeira aula entrando aqui no capítulo 1 de Primeiro Reis. Antes nós tivemos uma aula aqui no canal, mas essa aula foi uma aula de introdução, falando um pouco sobre o Primeiro e Segundo Reis. Então eu vou deixar aí na descrição o link para essa aula de introdução. Mas aqui eu quero falar com vocês justamente sobre essa transição que vai acontecer do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Vai acontecer uma série de acontecimentos por parte de Adonias, um dos filhos de Salomão, que vai tentar tomar o poder. E nessa tentativa de tomar o poder, vai fazer com que Davi escolha logo Salomão para que venha a ser o seu sucessor ao trono. Então a gente vai entender aí tudo o que aconteceu nesse capítulo primeiro do livro de Reis. E vamos ter diversos personagens que nós temos que entender quem são esses personagens para que nós venhamos compreender plenamente o livro de Primeiro Reis. Então essa vai ser uma aula importante. Fica com a gente até o final para que você venha entender. Já deixa o seu like, se inscreve aí no canal para você venha receber as outras aulas relacionadas a esse tema. Então vamos lá, gente. Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busque para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então a gente tem essa informação que Davi está muito velho, velho a ponto de precisar de um cuidado especial, que já que aquela região era uma região muito fria, né? É uma região muito fria, então eles encontram uma moça chamada Abisag e levam para dormir com o rei, para aquecê-lo. E você deve estar se perguntando, poxa, que coisa estranha. Então eles devem ter tido uma relação sexual. Mas o próprio versículo 4 diz que não, que eles não tiveram nenhum tipo de relação sexual, que o rei não a conheceu, significa justamente isso. E eu trouxe uma outra informação aqui, que eu fiz questão de colocar aqui a fonte, que é o historiador Flávio Joséfo. Ele escreveu em sua obra Antiguidade dos Judeus que o ato de Abisag dormir com Davi para aquecê-lo era um tratamento médico. Então, era um tratamento médico. Outros historiadores também falam em relação a isso naquele tempo, mas aí eu peguei aí o de Flávio Joséfo falando sobre isso. Então, toda vez que alguém também falar com você que algum historiador escreveu ou falou, deu alguma informação, é muito importante que você venha saber qual é o nome do historiador, qual a obra dele, para que você venha ter base para falar e ver se aquilo realmente é verdade, porque tem surgido aí na internet e em outros lugares também, até mesmo nas igrejas, pessoas pregando porque ouviu falar que uma pessoa falou que teve um estudo que falou isso, mas na verdade, como vai se fundamentar para puxar isso ali, não existiu essa fala, não existiu esse estudo, coisa nenhuma. Então é muito importante que nós venhamos puxar a fonte para nós termos certeza que isso ali foi realmente escrito, para que nós não venhamos passar e replicar informação falsa. Então vamos lá, pessoal. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso, de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Ou seja, a mesma mãe de Absalão era a mãe de Adonias. Ele tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abital, os sacerdotes, quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natão, profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Então a gente vê aí que há muitos personagens nesse capítulo 1, e é por isso que nós temos que entender quem são esses personagens, qual a função deles dentro do exército de Davi e, consequentemente,
posteriormente no exército de Salomão. É por isso que eu fiz aqui uma listagem traçando aí quem são eles, qual a função deles e quem eles estavam apoiando nesse momento. Bom, aqui a gente vê Davi, rei de Israel, que está apoiando Salomão para que viesse ser o seu sucessor. Betseba, que é a mãe de Salomão, esposa de Davi. Adonias, filho de Davi, irmão mais velho de Salomão, que vai tentar tomar o trono. Natã, profeta de Israel e conselheiro pessoal de Davi. Salomão, filho de Davi, e Betseba. Joabe, comandante do exército de Israel, que vai apoiar a Adonias para assumir o trono. Abiatar também vai apoiar a Adonias, ele é sacerdote de Israel. Zadok, também sacerdote de Israel, mas apoia Salomão. E Benaias, comandante militar e chefe da guarda real, que apoia também a Salomão. Então vai ter uma briga de poder aí. Uns apoiam Salomão, outros apoiam a Adonias para ser sucessor de Salomão, mas o próprio Davi quer que Salomão venha a ser o seu sucessor. Então a gente vê aqui qual seria a motivação para Adonias tentar tomar o trono, porque é justamente isso que vai acontecer. Adonias vai fazer um banquete, vai se rebelar e vai tentar tomar o trono para si. Bom, para ele, ele acreditava, quando a gente vamos estudando, nós vamos percebendo isso, ele acreditava que ele tinha o direito de ser o sucessor direto de Salomão, de Davi, perdão. Justamente por quê? Porque Amon, que é o irmão dele mais velho, o filho mais velho de Davi, estava morto. Ele foi morto em 2 Samuel capítulo 13, 28. Já que Eliabe, que foi o segundo filho de Davi, em 2 Samuel capítulo 13, 3, não é mais citado. Então a gente entende ou que ele havia morrido, ou que ele tinha algum tipo de problema que atrapalharia ele de reinar, talvez alguma deficiência, talvez alguma coisa na mente, nós não sabemos exatamente, mas ele é citado somente uma vez na Bíblia. E Absalão, capítulo 3, Absalão, que seria o terceiro filho, perdão, gente, também morreu, em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Ele tenta justamente fazer uma rebelião, como Adonias vai tentar fazer agora, ele acaba sendo morto. E agora Adonias, como quarto filho, vai tentar se rebelar e tomar o trono para si. Então, porque ele entende que ele deveria ser o filho que deveria assumir o trono no lugar do seu pai Davi, justamente por ele ser o filho mais velho. Então ele faz uma certa rebelião. Ele vai fazer aí um banquete e vai convidar algumas pessoas para que viesse apoiá-lo e para que ele viesse se autodeclarar rei de Israel. A gente vai ver aí que ele tem do lado dele o sacerdote Abiatar, que era uma pessoa muito influente no tempo de Davi, e também Joabe. Joabe era o comandante do exército de Davi. Então, duas pessoas extremamente influentes apoiando aí Adonias para ser rei. E também os outros filhos de Davi, com exceção do próprio Salomão, a gente vê aí que Adonias convida os outros filhos de Davi para participar desse banquete, para ele se autodeclarar rei de Israel. E a gente vê aí que ele não convida Salomão porque há uma possibilidade muito grande de ele saber que a decisão de Davi era que Salomão reinasse no lugar dele após a sua morte, mas ainda assim ele tenta usurpar para ele esse direito, passando por cima aí da própria vontade do pai e da vontade de Deus, porque naquele tempo, isso tem que ficar claro, os outros países, as outras regiões ali o entorno de Israel, eles escolhiam os mais velhos, os filhos mais velhos do rei, para reinar no seu lugar, no lugar do rei. Agora não. Já em Israel, quem escolhe o rei é Deus. Então, por esse motivo, Adonias está indo contra a vontade do próprio pai, o rei Davi, e contra a vontade do próprio Deus. Ele quer reinar porque quer, porque ele acha que esse é o direito, se espelhando em outras nações, em outros países. Então ele vai fazer justamente aí esse banquete para se autodeclarar rei. Só que aí vai entrar um personagem crucial no reinado de Davi, que é o profeta Natã. O profeta Natã, ele, ao ficar sabendo que ele estava se declarando rei de Israel,
ele toma uma decisão de conversar com Betseba. Betseba, que é a esposa de Davi e também mãe de Salomão. Ele fala: Betseba, você está sabendo que Adonias está se declarando rei de Israel? Você sabe o que vai acontecer com seu filho? Ele vai acabar assumindo o trono e vai mandar matar o seu filho Salomão. Então, o profeta Natan, ele traça um plano juntamente com Betseba para que viesse relatar a Davi o que estava acontecendo, porque até então Davi não sabia que o seu filho estava fazendo essa rebelião. Então o profeta Natan, ele é um profeta muito inteligente, muito sábio, né? Esse é o mesmo profeta que denunciou o pecado de Davi, que ele chegou para Davi e falou uma parábola para depois falar contra o próprio rei Davi. Olha só como ele é inteligente. E da mesma forma ele vai ser muito inteligente nesse capítulo. Ele vai falar com Betseba, depois que ele falou com Betseba, ele manda Betseba dar essa notícia a Davi. Ele chega lá na frente, ela chega lá na frente, fala com Davi, e quando ela sai, o profeta Natan, ele entra diante da face de Davi e fala a mesma coisa. Olha, você mandou que Adonias fosse ungido rei de Israel, você não me comunicou. Então o rei Davi manda no mesmo instante chamar Betseba novamente, e aí ele toma a decisão de ungir Salomão como rei de Israel. Então a gente vê aqui mais uma vez o profeta Natan sendo muito sábio, porque se ele não fizesse dessa forma, talvez o próprio rei Davi não acreditaria no que eles estivessem relatando. Então ele usou de sabedoria e fez dessa forma. Outras pessoas que estavam apoiando aí o rei Salomão seriam o sacerdote Zadok e também Benaia. Benaia, ele é o guarda, o comandante da guarda real do rei, ou seja, uma guarda pessoal do rei Davi. E também ele estava apoiando que Salomão viesse ser ungido rei de Israel, também observando aí a própria vontade do rei Davi. Bom, então Davi, quando ele fica sabendo disso, ele toma uma decisão. Ele manda chamar o profeta Natan, ele fala com o profeta Natan e fala também com Zadok para que viesse ungir a Salomão como rei de Israel. Só que aí ele manda eles ungirem Salomão em um local estratégico. E esse local estratégico é chamado de Gion. Gion se encontrava numa região ali no entorno de Israel, bem próximo ali, e ali do banquete de Adonias estava ali aproximadamente 2 a 3 quilômetros de onde Adonias estava fazendo seu banquete. E ele manda ungir Salomão ali, naquela região ali. E aquela região é estratégica por conta de haver fontes de água ali que era importantíssimo para o povo. Então o povo estava sempre ali buscando água naquela região. Então tinha uma movimentação de pessoas muito grande. Então Davi, ele foi muito sábio nessa sua decisão de mandar ungir a Salomão como rei naquela região, porque muitas pessoas ficaram sabendo ao mesmo tempo e festejaram ali a unção sobre a vida ali de Salomão como rei de Israel. Então ali teve um certo alvoroço quando Adonias estava se promovendo como rei de Israel, mas também teve um alvoroço ainda maior quando Salomão foi verdadeiramente ungido como rei de Israel lá em Gion. Então todo o povo gritava em uma só voz, né? Diz a palavra de Deus que eles gritavam: viva o rei Salomão. Então a gente percebe aí que Davi foi muito inteligente também na sua colocação para que viesse ser ungido Salomão naquela região. Bom, a notícia de Salomão ser ungido rei de Israel logo chega para Adonias e para quem estava ali no banquete juntamente com ele. O que acontece? Eles começam a ouvir um grande alvoroço, que estava justamente falando que Salomão tinha sido ungido rei de Israel. Aí quando Jonathan, filho de Abiatar, o sacerdote Abiatar, ele vai correndo em direção a esse banquete que Adonias tinha feito para dar a informação que Salomão tinha sido ungido rei de Israel. E quando isso acontece, acontece uma coisa muito interessante. Todos aqueles que estão reunidos ali com
com Adonias naquele banquete, deixam Adonias e entra um desespero. E Adonias entra em desespero. Por quê? O rei poderia muito bem mandar matar, no caso, o rei agora Salomão, mandar matar Adonias de quem estivesse justamente com ele por tramarem ali contra o rei Davi e quererem apossar Adonias como rei de Israel. Então ali essa notícia estremece ali aquela localidade, né? Eles ficam extremamente com medo e fogem. É aí que Adonias ele foge ali até o local de adoração e lá ele toca na ponta do altar ali querendo ali misericórdia, uma forma que tinha naquela época de que se alguém tivesse feito alguma coisa, eles corriam até o altar, tocavam na ponta do altar e ali clamavam por misericórdia. E muitas das vezes essas pessoas não eram mortas por conta ali do local ser um local sagrado e tudo mais, e às vezes eram perdoados, essas pessoas eram perdoadas, mas é claro, se não fosse algo premeditado, né? Lá em Êxodo, se eu não me engano, eu posso estar buscando, tem essa informação, posso estar buscando essa informação depois e estar relatando no próximo estudo nosso, que tem essa informação falando justamente isso, que de não ter algo premeditado. Então ele correu para ali e clamou ali pela sua própria vida. Quando Salomão ficou sabendo que o seu irmão Adonias, que tinha tentado tomar o trono e tudo mais, estava lá com a ponta ali, com a mão na ponta do altar, clamando por misericórdia, ele perdoa, porém ele vai ficar de olho ali em Adonias, para que Adonias não viesse se levantar novamente e tomar o trono de Israel. Então vai ficar ali meio que, ó, se você não fizer nada, você vai viver bem, vai ficar tudo bem. Mas agora, se você tentar novamente, aí você vai ser morto, né? E naturalmente, se fosse qualquer um rei, já teria matado de imediato, porque isso era algo natural. Quando havia alguma rebelião, alguma coisa que tentasse interromper essa unção de rei na vida de alguém, justamente se levantava, não importava se era parente ou não, eles iam matando e para que não viesse ter nenhum tipo de problema no reino. Gente, fica com Deus aí. É esse nosso estudo de hoje. Vou pedir mais uma vez para que você venha se inscrever no canal, deixar o seu like. A gente vai estar fazendo agora a aula, o capítulo 2 do livro de 1 Reis. E eu peço para você que se inscreva no canal para que você venha receber aí notificação quando eu colocar esse vídeo, você já venha ser notificado desse estudo que a gente vai estar fazendo aqui.